Pare de ler a Bíblia. Calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para aprender nesse vídeo introdutório aí falando do nosso curso Mais Hebraico. Você já percebeu, né, quem eu sou, e se você chegou nesse vídeo por causa do título do vídeo, seja bem-vindo. Pode comentar, pode pedir aí explicações, que a gente está aqui para conversar com vocês também pós-vídeo. Esse QR Code aqui é da nossa loja Mais Hebraica. A gente tem camisas maravilhosas, malhas boas, ó. 100% algodão sustentável, produzido nas montanhas de Minas. Maravilhoso, né? Tem infantil e tem também baby look masculina, vários outros modelos, a estamparia maravilhosa, material muito bom. Tem também os meus livros, se você quiser aprender com leitura, O Caminho das Águas, A Jornada no Deserto, só tirar um print aqui, procurar no Google aí que você encontra, ou no site da UP Books, que é a nossa casa publicadora, e tem esse também da Porta de Linha até a Nuvem de Glória, que é quase 300 páginas falando detalhes sobre o tabernáculo. Você que tem curiosidade de saber o que significa as cores, o que significa os números, os móveis do tabernáculo, funções levíticas, funções dos sacerdotes, funções do sumo sacerdote, a roupa do sumo sacerdote, os dias das festas, como isso se conecta com Jesus, como Jesus aparece ali tipificado e tantas outras coisas, como as cores apareciam, quais cores eram usadas, tudo isso nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Tem o nosso curso também, Strong na Prática, tá aqui o Lexo Strong. A gente está fazendo um curso chamado Strong na Prática, onde você vai aprender a manusear e entender e estudar as palavras pelo dicionário Strong, palavras tanto gregas quanto hebraicas também, tem hebraico e grego. Link está no nosso Instagram, Luciana Mais Hebraico. Nesse Instagram e no YouTube também a gente posta todos os dias a palavra hebraico 365. A gente vai fechar o ano com 365 palavras. Irmã Luciana, tem jeito de fazer isso? 365 palavras? Tem, porque nesse Strong aqui tem 8.000 palavras. Então, ficaria aqui, divide aí, 365 por 8, ficaria aqui 7, 8 anos falando para vocês e seria pouco ainda para a gente falar, né? 8.000 palavras por 300, 3 vezes 8, e vai ano, hein, gente? Aí tem tempo aí para a gente falar de palavras hebraicas e aprender do que a Bíblia tem de melhor para nós, tá bom? A palavra de hoje, como você viu aí no título, Yerushá, Kachá, o que fazer com nossas heranças pesadas, né? O texto original, no original hebraico, vai nos ensinar. Yerushá, Kachá, o que é? Né? É um termo judaico, mas que está também na Bíblia, né? Não junto, mas de maneira separada, que é herança pesada, herança difícil. A gente vai trazer alguns personagens bíblicos, tá? A gente vai falar de personagens bíblicos, histórias bíblicas. A gente vai falar de Davi, Jeremias, a gente vai citar a história dos filhos de Israel
e as divisões das terras de Israel para mostrar para vocês o que é esse Yerushá Akashá e o que isso tem a ver conosco, o que isso me afeta hoje, cristão, século 21, né? Acho que é isso, século 21, século 20, 21 aí, sei lá, me ajudem aí. O conceito, então, de Yerushá Akashá é o conceito do judaísmo, que é a partir de duas palavras bíblicas bem conhecidas também. O que nos importa esse conceito, né? A gente vai aprender. O que destrava em mim aprender sobre este conceito? O que vai destravar em mim quando eu aprender esse conceito e o que vai mudar na minha vida? Eu vou te dizer aqui, né? O conhecimento liberta, né? O conhecimento é bom. Então vamos lá rapidinho, a gente vai falar um pouquinho de Jeremias também. Não, a gente vai separar esse termo. Yerushá está no Strong 3425, você que pesquisa aí com o Strong também. Yerushá significa herança, posse transmitida, e não é sobre algo material somente, também envolve história, identidade, memória e consequências. Ó, veja bem, Yerushá vai envolver história, identidade, memória e consequência. Então, não é só a herança que você recebe do papai ali, um alqueire de terra, uma casa, uma empresa, mas diz também da nossa identidade, da nossa história, das nossas memórias emotivas também, tá? Yerushá vai falar disso. E Kashá, do Strong 7186, significa pesado, difícil, usado para lev kashá no hebraico, que é coração pesado, coração endurecido, também para trabalho pesado, palavras duras, palavras pesadas, significa também, algumas vezes aí está, né, traduzida a palavra opressão, então kashá é tudo isso. Yerushá kashá, então é herança pesada, herança difícil. Então, quando falamos, né, de herança pesada, estamos falando de herança difícil de carregar. Êxodo 20, versículo 5, vai falar que os filhos herdam as consequências do pecado dos pais, né? Herdado também consequências, a gente falou isso, Êxodo 20, e a gente vai ler um texto falando sobre isso. Êxodo 20, versículo 5, não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então aqui a gente tem a herança difícil, a consequência do pecado. A gente estuda um pouquinho, a gente já sabe que o DNA carrega também memórias, né? Foi aprendido aí recentemente. Tem memórias que são passadas do DNA, tem padrões que a gente repete que foi produzido lá pelo nosso avô, bisavô, que a gente repete, pois está no nosso DNA. Então, a Bíblia já falava disso, que visita a maldade a terceira e quarta geração. Histórias familiares podem se tornar um peso emocional e espiritual, a herança como um peso. Quantas pessoas dizem, eu sou alcoólatra, meu avô é alcoólatra, meu pai é alcoólatra, e por aí vai, tá? Você recebeu alguma herança pesada, alguma Yerushá Akashá que você não escolheu e teve que carregar, então fique até o finalzinho desse vídeo que você vai aprender como transformar essa maldição em bênção e se isso realmente é possível, tá? Algumas heranças são terras em conflito, são histórias familiares quebradas, traumas, ciclos. Tivemos um professor uma vez que ele disse que foi molestado pela própria mãe, né? A mãe molestava esse nosso professor. E de teologia, na época a gente estava estudando aconselhamento cristão, e ele chorava e disse, eu fui molestado pela minha mãe. Quando eu conversei com a minha mãe, ela disse que também o pai dela fazia com ela. Então ela passou, né, essa herança
maldita, essa herança pesada para o filho, e ele disse que estava ali no processo de quebra, de cura de tudo isso, tá? Heranças difíceis, e a gente vai para a Bíblia estudar um pouquinho o que essas heranças aí difíceis. A gente só tem 4 exemplos aqui. Primeiro, os filhos de Israel saindo do Egito, tem uma promessa, tá vindo aí uma terra chamada Canaã, que vocês vão herdar, a terra prometida, mas de repente Moisés orienta, a gente vai mandar espias, a gente precisa espiar a terra, a gente precisa entender o que está acontecendo. Quando eles olham, haviam gigantes na terra. Terra prometida, herança e Eruxá, Caxá. Gigantes habitavam lá, as cidades eram fortificadas para serem conquistadas. Israel não toma Canaã da noite para o dia, como a gente imagina. 40 anos de deserto e chegou Canaã. Não, as cidades precisaram ser conquistadas. A gente vê Jericó, eles andando em volta dos muros ali. A guerra com os 5 reis, que a gente vê lá em Josué. Você quer entender como foi essa batalha? Livro de Josué. Josué enfrenta essa batalha, teve que abrir também o Rio Jordão, teve que abrir também, assim como se abriu lá o Mar Vermelho. Milagres e promessas. Jerusalém só foi tomado depois, com Davi, veja bem. O rei Saul não conseguiu tomar, nenhum dos juízes conseguiu tomar a cidade. Jerusalém não pertencia a Israel até que Davi chega. Até que Davi chega e com o seu exército eles entram pelos dutos ali da água e conquistam Jerusalém. Veja bem, cidades difíceis de serem conquistadas, a promessa, a herança, mas não foi fácil. Eruxá, Caxá. E também depois que eles entram, vou continuar a história aqui dos filhos de Israel ali pelo deserto, eles entram, conquistam, e aí tem 2 tribos, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Eles falam, olha, a gente não quer entrar para lá, não. A gente quer ficar do Jordão para cá. Transjordânia. 10 tribos e meia foram para Israel, né, como a gente conhece, mas ficou 2 tribos e meia para além do Jordão. Porque o texto diz que eles disseram, é bom para o gado, é bom para a agropecuária, a gente vai ficar por aqui. Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, tá? Eles ficam entre o Jordão, do outro lado. Aqui a gente já vê, a gente começa a ver um povo que fragmenta a sua identidade. Por mais que Moisés, lá em Números 32, anote aí, Números 32, no livro de Números, capítulo 32, essas 2 tribos e meia, Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, eles pedem isso para Moisés. Lá em Deuteronômio 3, Moisés orienta-os, mas concede para eles o pedido, olha, fiquem atentos, vocês não podem se fragmentar, né? Vocês não podem perder a unidade. E lá em Josué capítulo 13, Josué garante para eles essas terras, porque foi ali um propósito, tá? Herança sem unidade gera instabilidade, nós sabemos como aconteceu com eles. Um outro exemplo é Davi. Davi, uma casa marcada por rejeição. Davi, deixa eu atender meu marido aqui, mandando mensagem. Respondeu o marido, né, gente? Calma aí. A gente vai falar de Davi e Jeremias. Davi eu vou falar um pouco menos, Jeremias a gente vai entrar um pouco mais no texto aqui. Deixa eu só responder. Deixa eu falar com ele que a minha filha está na escola e não tem ônibus.
Minha filha saiu da escola, do 6º período. Isso. Ele vai resolver com ela. Então, nós temos Davi, uma casa marcada por rejeição. O rei Davi, tá? Abuso, rivalidade entre irmãos, competição. Irmão, sendo como você fala isso? Gente, vamos ler lá. Salmo 69, versículo 8. Tornei um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. Fora o texto lá de Samuel que vai dizer, olha, aqui estão os meus filhos. Samuel fala assim, pai, cadê? Tá faltando um. Ah, tem Davi, tá lá no pasto, cuidando das poucas ovelhas lá, tá? Os salmos de Davi revelam sua dor. Os salmos de Davi são salmos de um homem que é sensível, sentimental, um guerreiro lidando com o peso emocional que herdou dentro da própria casa. Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe não me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Tá? Os salmos revelam, Salmo 51, iniquidade fui formado, iniquidade me concebeu minha mãe. Então, tem muita dor nas palavras. Temos os salmos aí precatórios, né? Os salmos de tristeza da alma. Davi herdou uma herança de rejeição, né? Essa herança aqui já é herança sentimental. E agora a gente vai falar um pouquinho de Jeremias, para a gente dar um último exemplo aqui. Herança espiritual pesada. Veio da tribo rejeitada de Anatote. Como assim, irmã Luciana? Jeremias tem uma herança espiritual pesada. Davi tem uma herança sentimental pesada. Mas Jeremias tem uma herança espiritual pesada. Uma Yerushá Cachá. Ele veio da tribo de Anatote. O que é isso? O que significa pertencer a Anatote? Jeremias 1:1. Da tribo, da cidade de Anatote, da tribo de Levi. O que é isso? Significa ser destituído da função levítica antes do seu nascimento. 1 Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27. Vamos ler? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27. E o rei Salomão mandou Benaia, filho de Joiada, e este feriu Adonias, e ele morreu. E o rei disse ao sacerdote Abiatar, no versículo 26, e o rei disse ao sacerdote Abiatar, vai para Anatote, para o teu campo, porque tu mereces a morte. Mas agora não te matarei, porque transportaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai. Porque te afligiste com tudo que afligiu meu pai. Salomão, então, expulsou Abiatar para não ser sacerdote ao Senhor, para que cumprisse a palavra do Senhor que falou sobre a casa de Eli em Siló. E eles, então, foram banidos. Foram banidos da cidade, da função levítica, cidade da linhagem de Abiatar, do sumo sacerdote, foi destituída por Salomão. Não poderiam mais servir, eram levitas afastados de suas funções. Era, então, né, essa linhagem foi afastada do culto, do centro do culto. Nasceu levita, mas Jeremias foi rejeitado por herança espiritual pesada. Jeremias foi rejeitado em seu chamado também como profeta. 2 rejeições aí, espiritual. Não poderia servir no templo, sendo levita. Os levitas não tinham outra coisa para fazer a não ser servir no templo, mas ele foi banido. E peso, né? Peso. Ele passou por algumas lutas, ó. Primeira coisa aqui, ó. Jeremias 11, 21. O povo de Anatote queria matar ele. Jeremias, fica quieto que a gente mesmo vai matar você aqui. Jeremias 11,
Jeremias, eu vou listar algumas vezes que Jeremias sofreu aqui, tá? Pelo seu chamado e por uma rejeição que já vinha como herança. Jeremias 11, 21. 11, 21. Por isso, diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me matar. E dizem, não profetizeis em nome do Senhor, senão morrerá pelas nossas mãos. O povo de Anatote fazia conspiração contra Jeremias. Jeremias capítulo 20, ele passa por espancamento e vai para o tronco. Ele é amarrado como um escravo no tronco. E feito, quem fez isso? Com Jeremias, o sacerdote, o sumo sacerdote que estava regendo o templo. Então, ele passa por humilhação pública. É como se o sumo sacerdote dissesse, meu Deus, mas o que você está procurando? Vocês já foram banidos, não vem aqui, não fale em nome de Deus. Você foi banido, não pode falar em nome de Deus. Você é a classe daqueles que não podem falar em nome de Deus. Jeremias 37. Foi ferido por acusação injusta. Ele passa por prisão domiciliar, depois ele passa por cárcere e depois ele vai para o calabouço, que é um isolamento solitário. Então ele vai para prisão no Jeremias 37, tá? Prisão domiciliar, depois vai para prisão comum, depois vai para a solitária, para o cárcere, tentando apagar a identidade e as palavras de Jeremias. Ele falava em nome de Deus, mas era banido de fazer isso, não deveria estar falando, né? Assim pensava. Jeremias 38, versículo 6. As autoridades de Judá, as autoridades do rei, cisterna que não tinha água, cisterna rota. O que tinha lá dentro? Lama e barro. Lama e barro. Eliminação silenciosa de quem você é, Jeremias. Que a gente tem para você, cisterna rota. Jeremias 38, 28. Prisão vigiada, cárcere vigiado. No pátio da guarda, como um criminoso de alto risco. Como um líder de facção. Prisão vigiada. E ele também, né, passa por zombaria, ridicularização, ele é desmentido publicamente, você vê isso em Jeremias 18, Jeremias 20. E como nenhum outro profeta, ele sofre por sua herança, achar sua herança pesada. Então nós podemos também ter herdado aí a nossa herança pesada, padrões familiares quebrados, traumas emocionais, herança difícil de lidar, né? Herança quebrada na sua identidade, história de abandono, a fé misturada aí com rejeição. Herança é algo que a gente não escolhe, nós não escolhemos heranças, né? Mas nós participamos efetivamente na maneira como vamos lidar com essa herança. Davi escolheu governar, Jeremias escolheu falar do que Deus pediu para que ele falasse, né? E Eruxá, aquilo que recebo como herança. Mas tem outro tipo de herança. Tem a Yerushá Nahal, no Strong 51, 57. O que é Nahal? Está lá no Salmo 16. Vamos ler? Salmo 16 vai falar dessa herança Nahal. Nahal é aquilo que aprende a possuir de forma redimida. É algo que eu entendo, que eu compreendo, que eu ressignifiquei. Salmo 16, versículo 6. Versículo 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e de meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu destino. O Senhor é a porção da minha herança e de meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu destino. A sorte me caíram em lugares agradáveis. Sim,
coube-me uma formosa herança, um Ieruxá na as linhas que demarcam a minha herança caíram em lugares agradáveis. Coube-me uma formosa herança, uma Ieruxá Nahal. O Senhor está disposto a trocar, a fazer, a mudar. O que herdamos, Deus sim vai nos ajudar a ressignificar, a dar nova roupagem. Nahal, formoso, né, como está traduzido ali, é estabelecer-se com organização. Não é só receber uma herança, mas é organizar, é estabilizar, é colocar as coisas no lugar, é fazer permanecer aquilo que foi recebido, mas permanecer bom. É pegar e mudar, é trocar. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Quando a minha mãe, né, comprou uma chácara, ela comprou por, na época, 45 mil reais, uma chácara pequena, mas pensa no negócio que estava sujo, sujo, muito bagunçado. E aí eu, minha irmã, minha mãe, e a gente ia para lá e começava a queimar coisas e limpar coisas. Hoje, né, tá valendo 10 vezes mais o valor do que ela pagou. É um lugar agradável, cheio de flores, é formoso, é lindo. Não tem mais lixo. Lá tem prosperidade, né? Ela tem animais, né? Ela cria lá porco, né? Criação de porco, criação de galinha, caipira, criação de frango de granja para o próprio sustento, pé de manga que estão recheados de manga, laranja, gente, dá laranja desse tamanho, assim, ó, de pegar a manga lá já está caindo, descendo assim as galhas. Pitaia, não tem quantidade de pitaia que está dando em cada pé de pitaia lá. Quem segue aí meu Instagram, de vez em quando eu estou por lá e coloco foto da chácara da minha mãe, mas foi comprada muito feio, estava muito feio, muito mal cuidado. Nós precisamos cuidar, nós precisamos ressignificar, né? Narrar no texto bíblico, no hebraico, ele é também usado para vale, aonde a água corre. Olha como é lindo isso, né? Herança não é parada, não é estática, ela precisa de fluxo, ela precisa de correr, ela precisa de melhorias, senão vira peso. Nós precisamos ressignificar as nossas heranças. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu morri assim, a síndrome da Gabriela. Não podemos ser assim. Nós vamos mudar isso, nós vamos ressignificar isso, nós vamos entender essas dores, nós vamos entender essa herança espiritual, sentimental, vem no meu DNA esse maldito desse vício, mas eu rejeito esse nome de Jesus, vou procurar tratamento, vou pro AA, vou fazer terapia, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não quero isso na minha vida. Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança boa aos filhos de seus filhos. A riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. Eu quero só a primeira parte, que é o homem de bem deixa uma herança boa para os seus filhos, deixa uma herança, uma nahalá, uma herança ressignificada, que já não é uma herança má, uma herança aos filhos de seus filhos, uma herança boa, uma estrutura de vida curada, transmitida para a próxima geração. Cure a sua geração. Os levitas têm Deus como herança, né? Deus como herança. Nahal não é só solo, é relação, é vocação, é ministério, é dom, é chamado. E ele chacachá, aquilo que chega até mim como um peso, tá? E Nahal, o que eu recebo eu estabilizo, eu organizo, eu melhoro,
eu transmito isso melhorado para as próximas gerações. Vai parar em mim a dor. Né? Não escolhemos a família, onde nascemos, as dores, o contexto familiar, o contexto financeiro. Melhore, mude, não fique paralisado naquilo que o governo te dá. As migalhas do governo, trabalhe nas redes sociais, trabalhe nas lojas, comece como vendedor e procure ser um gerente. Procure dar satisfação e alegria para aqueles que trabalham com você. Aprendeu a gerenciar uma loja? Guarde um dinheirinho, abra a sua própria loja. Comece do pouco. Aprenda a fazer e faça. Aprendeu a fazer? Faça você também. Guarde ali um dinheirinho, as suas reservas e vá crescendo. Aprenda. Não podemos receber as heranças malditas que não escolhemos e permanecer